Amém. Estava aqui falando do amor de Deus, né? Imagina se Deus fosse como nós, inconstantes como nós, né? Um dia ama, outro dia não ama, um dia quer, outro dia não quer. Ainda bem que Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 4. Aleluia. Juízes. Acho que é o 5º ou 6º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. 6º livro. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queria um pouquinho da água, minha flor. Glória a Deus. Eu sou movida a água pela manhã, porque a garganta seca, a boca fica seca. Glória a Deus. O Senhor continue falando conosco nessa manhã, amém? Aleluia. Glória a Deus. Juízes 4. Deus abençoe. Juízes 4? Não foi, não. Juízes 4:1. Juízes 4:1. Quem não tem Bíblia pode acompanhar aí no telão. Nós vamos estar lendo todo o capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon. E Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora, e foi com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes, e com eles subiram 10 mil homens, e Débora também subiu com eles. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Aronzete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te. Em outras traduções diz: levanta-te, põe-te de pé, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor 10 mil homens após ele.
O Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete, a Goim. E todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Porém, Sísera fugiu a pé para a terra de Jael, para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu de beber. E o cobriu. E lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém a te perguntar: há aqui alguém? Responda: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou até na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, assim morreu. E eis que, perseguindo o Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procura. E ela a seguiu, e ela seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fronte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante de todos os filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém? Glória a Deus. A história é um pouquinho longa, mas eu precisava ler até o final para a gente poder entender, né? No verso 4, fala assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude, irmãos, era o chefe de um exército do período. E ele era um homem muito ruim, ele era um homem mau, ele era um homem muito perverso. Né? É o rei da época. E lá no capítulo 2, no versículo 1, a gente não vai ler não, mas é só para vocês entenderem, Deus, quando Josué chega na terra prometida, né, e Josué faz a distribuição da terra, e o Senhor confirma a aliança, né, do povo, a aliança que ele tinha feito lá atrás com Abraão, da terra prometida, e Deus fala para Josué, né, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. E eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Amém? Uma promessa do Senhor, quando Deus promete alguma coisa para você, quando Deus levanta alguém para falar com você, Deus não volta atrás naquilo que ele falou. Deus cumpriu aquele que tinha prometido. Porém, o povo, lá no versículo 11, ainda do capítulo 2, a gente não precisa ler, a Bíblia fala assim: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois começaram a servir aos Balaíns. Olha que interessante, depois que o Senhor cumpriu uma promessa, o Senhor deu aquilo que havia prometido, eles estavam numa terra boa, uma terra que manava leite e mel, eles estavam vivendo num tempo bom, um tempo próspero, eles voltaram a cair, voltaram a fazer o que era mal perante aos olhos do Senhor. E aí o Senhor permitiu novamente que o povo começasse a perecer, né? E aí, lá no versículo 15... do capítulo 3, ele fala assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que era Eude, tá? Homem canhoto, filho de Gera, o benjamita. E aí, Eude, ele
manteve o povo firme, ele trouxe novamente o povo à presença do Senhor e ele viveu 80 anos ali à frente daquele povo. E aquele povo novamente voltou a prosperar. Aquele povo novamente teve paz. Só que Eude um dia morreu. E o povo novamente fez mal o que era aos olhos do Senhor. E aí, no capítulo 4, lá onde nós lemos, né? Começamos lá no capítulo 4, no versículo 1, a gente começou a ler: os filhos de Israel tornaram a fazer mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Então, a gente vê aqui, irmãos, uma inconstância muito grande. Era um povo que via os milagres do Senhor acontecendo, era um povo que via as bênçãos do Senhor, um povo que viveu no deserto e foi sustentado com maná diariamente, um povo que viveu no deserto, num calor infernal, e Deus mandou uma nuvem para cobrir, para proteger do calor, um povo que viveu no deserto, de noite no deserto é muito frio, Deus vai lá e coloca uma coluna de fogo no arraial, né? E aquele povo era aquecido do frio, um povo que passa por tudo isso, que vê o exército de Faraó morrer afogado, um povo que passa por tudo isso, que chega à terra que foi prometida, começa novamente a blasfemar e entra em pecado, e entra em adultério, e entra, né? E cai de novo nas mãos do inimigo. E aqui eu separei esse texto para falar de inconstância, porque a missionária Rose cantou ali o último louvor, Deus nos ama. E eu falei para vocês, imagine se o Senhor fosse como nós, inconstantes como nós. Uma hora ama, outra hora odeia, uma hora quer bem, outra hora não quer mais. Uma hora está com paciência e ora, outra hora não está com paciência e amaldiçoa. Uma hora ama, quer brigar pelo casamento. Uma outra hora já enjoei e não quero mais. Uma hora dobra os seus joelhos, Senhor, salve meu marido. E outra hora, Senhor, leva ele, não aguento mais. Irmãos, Deus não ouve oração de tolo. Ainda bem, glória a Deus, porque senão já teríamos sido consumidos há muito tempo. Mas a gente precisa ter uma constância naquilo que a gente quer do Senhor. A gente precisa parar e analisar o que a gente tem pedido do Senhor. De que forma a gente tem colocado os nossos desejos diante do Senhor. Porque enquanto a gente não tiver, enquanto a gente não passar para o Senhor aquilo que a gente quer, Deus não vai atuar. Deus não atua na dúvida. Deus não vai atuar nunca na inconstância. Aí a gente fala assim, mas é porque você não convive na minha casa. Você não sabe quem é o meu marido bebe. Meu marido é agressivo, meu marido é violento. Irmãos, decida. Decida amar, decida perdoar, decida ajudar. Olha, ele não merece, não. Ele está bebendo de cair. O nosso papel é só orar, entregar nas mãos do Senhor. Mas ele é agressivo, ele é violento. Irmãos, a gente lê um texto inteiro e a gente vai falar vários exemplos que essa passagem passou para a gente. A inconstância foi só um ponto. E aí, lá no versículo 4, fala assim, Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E aí, eu começo a analisar, naquele tempo a mulher não era valorizada. Naquele tempo a mulher não tinha direito de falar em público. Naquela época a mulher só era usada para gerar filhos ou para cuidar de tenda, cuidar de casa. E aí Deus vai lá e levanta uma mulher, uma profetisa, como juíza. Olha que interessante, como Deus ele não escolhe pessoas capacitadas. Olha como Deus escolhe quem Ele quer para fazer a obra dele da forma que Ele quer. Deus vai lá e escolhe uma mulher, profetiza, ela não era qualquer uma, ela era uma mulher temente a Deus, né? E levanta a Débora. Olha que interessante. Só que Débora, irmãos, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Eu comecei a analisar, quando eu comecei a estudar esse livro, eu falei, Senhor, como que uma juíza atende debaixo de uma palmeira? Ela não mora, ela não tem uma casa, ela não tem uma tenda, ela não tem uma sala especial, porque juiz não é qualquer um, né, irmãos? Naquela época, o juiz ele só estava abaixo de rei. Então, Deus ainda não tinha determinado um rei para Israel nesse período, e ele levantou a Débora. Débora era a autoridade máxima daquele povo.
e ela atendia debaixo de uma árvore. E eu comecei a analisar, eu falei, Senhor, mas por que debaixo de uma árvore? Justamente por ela ser mulher. Justamente porque naquela época os homens, os hábitos dos soldados, né, eles viviam em guerra o tempo todo. As mulheres eram violentadas, as mulheres eram estupradas. As mulheres não podiam estar sós com homens. E essa mulher sabiamente começou a atender debaixo de uma árvore, em público. Porque ela atendia tanto a mulheres quanto a homens. E eu tirei um exemplo disso, irmãos. Missionária, pode diminuir o ar de novo um pouquinho? Eu aumentei que estava frio. E aí eu começo a ver a sabedoria dessa mulher. Ela não se trancava dentro de uma sala com homens. Ela não vivia de conversinha com homens em lugares que todos não pudessem ver. Sabe o que acontece, irmãos? Ela fugia da aparência do mal. E quando a gente foge da aparência do mal, a gente evita tanto problema, irmãos. A gente evita tanta briga por ciúme dentro de casa, irmãos. A gente evita tanto conflito dentro da nossa família. Né? E aí, vamos continuar. Versículo 5, né? Débora atendia debaixo de uma palmeira, os filhos de Israel subiam a juízo, e mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, Naphtali, e disse, porventura, o Senhor, Deus de Israel, deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera. Sísera era o chefe do exército, contrário, tá, irmãos? Era um chefe do exército, era um mau, era um homem endemoniado, era um homem perverso, né? Comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então Deus chama Débora e fala assim, Débora, vai lá, chama Baraque, e dá o seguinte recado para Baraque. Tá? Pega lá 10.000 homens e sobe ao Monte Tabor. E toma contigo 10.000 homens, filhos de Naphtali e filhos de Zebulon. Porque hoje eu entregarei o chefe do exército a ele. E aí, no versículo 8, Baraque fala assim, e Baraque então lhe disse, se fores comigo eu irei, porém se não fores não irei. Irmãos, Débora ela era uma profetisa. Débora era juíza, Débora não era guerreira. Naquela época, homem ia para a guerra, mulher não. Mulher ficava em casa esperando o marido quando ele voltava. E aí o chefe do exército de Israel fala para ela assim, depois de Deus ter dito que entregar o exército nas mãos dele, ele vai e fala assim, então Baraque disse, se fores comigo irei, porém se não fores não irei. Além de ser um chefe de exército, era covarde, irmãos. Desculpa a expressão. Porque se Deus fala para ele, vai que eu vou te dar, avança, porque eu entrego nas tuas mãos. Ele duvidou. E aí quando a gente duvida, irmãos, a gente demonstra medo. E quando a gente demonstra medo, a gente está inseguro. E quando a gente está inseguro, a gente paralisa, né? Quando a gente paralisa, quando a gente tem medo, a gente se torna dependente. O homem era um guerreiro. O homem manuseava armas, espadas. Me fez lembrar quando Davi foi enfrentar Golias, que Saul foi lá e deu aquela armadura pesada para ele. E ele falou, não, se eu for com isso aqui eu vou morrer. Porque não era prática dele usar aquilo. Os escudos eram pesados demais, a espada cortava. Ele não tinha hábito de usar arma. E Débora também não tinha. O que Débora ia fazer numa guerra? Mas o homem, a pessoa, quando ela é covarde, irmãos, ela se coloca tanto na dependência do outro a ponto de colocar a vida dela em risco. E aí a gente começa a analisar. Como é que a gente tem agido diante das coisas que o Senhor tem dito para a gente? Deus tem mandado você avançar, você tem avançado? Deus tem dito para você, vai lá e coloca currículo, você tem colocado? Deus vai lá e fala para você, ora pela situação de fulano, você tem orado?
Não, Senhor, mas a doença dele não tem cura. Mas Deus não falou para você se tinha cura ou não. Deus mandou você ir. Deus mandou você orar. Não, pastor, presbítera, mas o meu marido é mau, meu marido me bate. O que Deus tem mandado você fazer? Você tem obedecido aquilo que Deus tem dito para você fazer? Como que a gente tem recebido aquilo que vem do Senhor para nós, irmãos? E um outro ponto que eu tiro disso. Como que você tem sido dentro da tua casa? Porque às vezes você tem alguém dentro da sua casa que não conhece a palavra. E aí você chega cheia de fé, num culto maravilhoso, é abençoado, o Espírito Santo trabalha verdadeiramente, você sai daqui fortalecido. E aí você chega em casa e encontra seu marido bêbado de novo. E aí o que você faz? Xinga, reclama. Espírito Santo, dá licença, mas agora sou eu e ele, é assim. Quando você chega em casa cheio da presença do Senhor e você encontra seu filho drogado em cima da cama, vendeu o que você tinha dentro de casa para pagar droga, como é que você age, irmão? Porque Císera falou, porque Baraque falou, só vou se você for contigo. Se você for comigo, eu irei. Mas às vezes a gente não tem quem vá com a gente, não. Às vezes somos só nós e nós. Às vezes somos só nós e Deus. E é hora, às vezes, de você chegar dentro de casa e mostrar o que você tem recebido aqui na igreja. O que você tem aprendido do Senhor. A Débora respondeu para ele assim, olha. Ela respondeu, certamente irei eu contigo. Ela não era mulher de guerra. Ela era mulher de oração. E ela não negou, ela foi, irmãos. Porque às vezes, mesmo o nosso marido, mesmo a nossa casa sendo ímpia, mesmo os nossos familiares sendo ímpios, irmãos, a gente tem que demonstrar amor. A gente tem que demonstrar misericórdia, porque é isso que a gente recebe do Senhor. A gente tem que ter mansidão. Ela podia ter dito para ele, honra as calças que você veste. Sobe lá, Deus não está mandando. Vai, acredita, creia. Muitas vezes é assim que a gente age. A pessoa vem te pedir oração e você fala assim, você não está na presença do Senhor, vai lá, você ora. A pessoa te chama, irmãos, vamos subir um monte comigo. Não, vai sozinho. Você não está buscando, não é o seu Deus? A pessoa te chama, vamos entrar aí numa campanha de oração comigo, 5 dias, 7 dias, me ajuda em oração. E você vai para casa, irmãos, esquece daquilo que você prometeu. A misericórdia do Senhor é aquilo que a gente recebe todos os dias. E Débora subiu com ele. E olha o que ela fala. Certamente irei eu contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E aí ele ia lá e ia combater um exército. Deus já tinha prometido a vitória, mas não ia ser ele que ia matar aquele endemoniado daquele homem. Ia ser uma mulher, né? E aí eu fico pensando, poxa, será que o coração dele não se fechou nessa hora? Mas sou eu que sou o guerreiro, sou eu que vou lá combater, sou eu que estou à frente do exército. Quantas vezes a gente espera esse tipo de recompensa do homem, né? Quantas vezes a gente acontece, esperando a recompensa do homem. E ele, não, então vamos, né? Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora, e foi com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou Zebulon, Naftali, né? E houve a guerra. Císera convocou. Císera ouviu, né, que o pessoal tinha subido o monte, convocou todos os seus carros, 900 carros de fogo, e todo o povo que estava com ele, todo o exército. Está no 13, né? 14. Então disse Débora a Baraque, põe-te de pé, este é o dia que o Senhor entregou Císera nas tuas mãos. Amém? Débora fala para ele, põe-te de pé. Levanta-te. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas de vocês, a gente está em maioria aqui, né, Diácono Robson, tem sido incentivadora, tem sido motivadora dentro da casa de vocês? Tem sido aquela mulher que o marido chega em casa triste, abatido, a venda não foi boa, o trabalho não foi bom.
E ao invés de ficar reclamando que a geladeira está vazia, que a conta de luz está atrasada, que o telefone foi cortado, você chega lá e senta do lado dele e fala, não, meu amor, está difícil, está ruim, está complicado, mas espera no Senhor. Deus vai agir, Deus vai entrar com providência. Como que a gente tem tratado dentro de casa os filhos quando chegam com notas ruins da escola? Briga, põe de castigo ou senta com eles? Não, foi difícil esse semestre, mas no próximo você vai conseguir, no próximo você vai vencer. Quantas vezes você chega dentro do seu emprego, chefe endemoniado, que só sabe brigar, só sabe dar bronca, e você responde à altura, não, comigo não. Não vai falar assim comigo não, em vez de falar, não, chefe, vai melhorar, as coisas estão ruins, a crise está aí. Mas nós cremos num Deus, eu creio num Deus que vai fazer esse quadro mudar. Como que a gente tem se comportado, irmãos? Como incentivadoras? Porque a mulher tem esse dom. A mulher ela não foi chamada à toa, ela não foi escolhida à toa. Uma vez eu ouvi um depoimento do ex-presidente Barack Obama, um monte de vocês devem ter ouvido, que ele foi a um restaurante almoçar com a esposa dele, e lá ela encontrou um garçom, e o garçom pediu para tirar foto com ela e tal, e o segurança foi lá, perguntou, pode tirar foto? Ela pode. Né, o presidente pode, sim. Aí perguntou, de onde você conhece esse garçom? Da onde ele te conhece? E ela falou para ele assim, ele foi um ex-namorado meu. E aí ele falou assim, poxa, quer dizer que se você não tivesse se casado comigo, você hoje seria mulher de um garçom? Aí ela respondeu, não. Se eu tivesse se casado com ele, hoje ele seria o presidente. Você consegue entender? Você consegue entender como que a mulher tem poder de transformar, como que a mulher tem o poder de levantar, como que a mulher tem o poder de ajudar. Deus, quando criou a mulher, ele falou para Adão, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora. Não foi à toa, porque ele sabia que o homem ia precisar de uma mulher, gente. E olha que ele não tirou lá das costas, não, ele tirou da costela, do ladinho, para caminhar junto. A Bíblia também fala, é bom que o homem não esteja só, porque quando um cair, tem o outro do lado para levantar. Só que a gente precisa exercer isso, a gente precisa praticar isso. A gente precisa conseguir fazer isso em momentos difíceis, porque às vezes a gente é testado nessas horas. Meu marido tem passado por conflitos muito grandes lá dentro do quartel. É uma luta tremenda. E às vezes ele me manda mensagem, amor, hora aí que eu vou ter uma reunião tal, hora aí que eu estou assim, hora aí que hoje está difícil. Né? Às vezes até para pastor ele manda. Hora aí que o negócio está complicado, o diabo tem se levantado. Às vezes eles ficam esperando da gente, irmãos, uma atitude. Às vezes um telefonema no meio do dia para o seu marido, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está o trabalho? Às vezes uma mensagem para o filho durante o dia. Oi, filho, está tudo bem? Às vezes é isso que eles esperam. Esses dias eu mandei um zap para minha filha, 5 dias sem falar com ela. Eu sei que quando ela para de me procurar, 2, 3 dias, que ela para de tomar bênção, que ela todo dia manda mensagem tomando bênção de manhã. Quando ela foge é porque ela apronta, né? E aí, 5 dias já sem falar com ela, eu não mandei nem áudio, eu digitei na madrugada. Eu falei, filha, como é que você está? Estou com saudade. Pronto. Ela já mandou aquele monte de carinha de choro. Porque às vezes é uma palavrinha só que você fala que faz mudar, faz quebrantar o coração do outro por dentro. Quando você tem a oportunidade de estar ali, dar um abraço, tudo bem, mas às vezes você não tem. E às vezes você incentiva de outra forma. Eu estou aqui, estou preocupada contigo. Né, irmãos? Às vezes a gente acha que não precisa mais disso. Hoje as pessoas mal se falam. Hoje o telefone mal toca. Você conversa com as pessoas por mensagem. Você não passa emoção, irmão. Você não passa sentimento. Você não passa dor numa mensagem de texto. Às vezes é preciso falar, demonstrar. Mas eu não sei se é assim, eu não fui amada quando era criança, eu não recebi amor dos meus pais, eu apanhava muito, eu era muito maltratada, eu não sei dar o que eu não tenho, sabe, irmãos? Porque você pode não ter recebido da tua mãe, do teu pai, mas você recebe do Senhor. E amor maior que esse você não vai receber em lugar nenhum.
Você só tem que saber compartilhar aquilo que você recebe, a graça que você recebe, a misericórdia que você recebe com o teu próximo. Eu, quando engravidei do meu filho mais velho, eu falava assim, eu ainda não era evangélica, né, mas eu falava assim, eu quero que seja menina, não. Porque a minha família sempre foi uma família muito perturbada. Muito brigona, muita bebedeira, muita confusão. E eu falava assim, não quero que meu filho, minha filha seja menina, não, porque eu não fui bem orientada, eu não fui bem criada, eu não fui bem educada. Como que eu vou ensinar para ela? O que eu vou ensinar para ela? Graças a Deus, Deus mandou um homem, né? É uma bênção hoje. Glória a Deus. Mas a gente fica morrendo de medo, porque a gente acha que a gente não vai ter condição de dar aquilo que a gente não recebeu. Hoje nós estamos todos no Senhor, irmãos. Nós recebemos tanto, irmãos. Se as pessoas lá fora soubessem o que é receber esse amor, o que é você estar triste, o que é você estar amargurada, o que é você estar com o coração contrito, a má notícia vem, o desemprego vem, a falência vem, a doença vem, e aí você chegar, dobrar os seus joelhos e orar. E quando a gente consegue orar, irmãos, porque às vezes a dor é tanta, a opressão dentro da gente é tanta, que a gente não consegue nem orar, a gente só chora. Chora, chora e chora. E quando você se levanta, você parece que é outra pessoa. Às vezes você não fala nada, só em você saber que você tem alguém que está ali te ouvindo e guardando a tua oração. Como é bom esse amor. Você não precisa mais pegar o telefone, amiga, você não sabe como é que eu estou, aconteceu isso, isso, isso. Não, você fala para o Senhor e o teu coração te sobe um refrigério, que se você não fez, amado, experimenta. Experimenta, porque você vai ver o que é o amor de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu nem sei mais aonde eu estava. 18. 15. Sim, o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Aonde eles estavam tendo essa peleja era um vale e há muito tempo não chovia. E Sísera, ele tinha um exército, ele tinha carros de fogo. E todos os reinos temiam esse exército, porque era o único exército que tinha esse tipo de carro. Só que Deus, ele faz as coisas de uma forma tão correta, que nesse dia, irmãos, não está na Bíblia não, eu fui buscar lá nos estudos. Deus mandou chuva. E Deus mandou chuva e aquele vale ficou um lamaçal. E todos aqueles carros de fogo, 90 mil carros de fogo, atolaram na lama e ele não conseguia avançar. E assim Deus deu todo o exército na mão de Israel. Mas olha que interessante, que Sísera saltou do carro e fugiu a pé, porque ele sabia que ele não ia conseguir fugir de carro. E ele fugiu a pé. 16. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos, até Arosete, Agoim. E todo o exército da Síria caiu a fio de espada, sem escaparem nenhum sequer. Porém, Sísera, chefe do exército, que fugiu a pé, entrou na tenda de Jael, mulher de Éber, quineu. 18. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse... E aí eu olha só, a inteligência de uma mulher, a sabedoria de uma mulher, né? Saindo Jael é uma mulher, ao encontro de Sísera, disse... Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então, imagina a cena, né? Jael era a mulher de Eber. Eles eram neutros a essa guerra. Eles eram tipo nômades, que ficavam acampando sua tenda de lugar em lugar. Eles eram esse tipo de povo. Então, eles não tinham conflito com ninguém. Eles tinham armado a tenda deles ali e Sísera, né? Fugiu para lá. E ela, sabiamente, porque ela conhecia a história dos povos, e ela falou para ele assim, entra na minha tenda, não temas. E naquela época, foi o que eu falei, irmãos, não era normal mulher se relacionar com um homem assim, não, estar a sós com o homem. Ela colocou também a vida dela em risco, porque ela chamou ele para dentro da tenda dela, o marido não estava, né? E aí ele entrou, pediu água. E ela sabiamente não deu água, deu leite. Leite acalma, né? Quando os meus filhos ficavam fazendo muita pirraça dentro de casa, eu tomo um leitinho quentinho.
E acalmava os bichinhos para os bichinhos dormir. E aí ela deu leite para ele, olha isso. Ele estava cansado, ele estava exausto, porque tinha vindo de uma batalha. Ele deitou e dormiu. Ele apagou ela, cobriu ele com uma coberta, ele deitou lá e dormiu. Vamos seguir. Retirou-se para sua tenda e pôs sobre uma coberta. 19. Então, ele disse, dá-me, peço, pois, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Ela foi gentil, né? E cobriu ele e lhe disse, põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fonte é na testa, tá? Então, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, assim morreu. Aí, eu parei para falar da sabedoria dela, né? De como ela soube agir naquela hora. Ela colocou a vida dela em risco, mas eu acredito, a Bíblia não fala, isso sou eu, que ela era uma mulher muito temente a Deus. Porque ela teve que optar, ela teve que escolher, ou ficar do lado do exército de Císera, ou matá-lo. Né? Então, acredito eu que ela também era uma mulher temente a Deus. E ela, sabiamente, ela não pegou uma espada, ela não pegou faca, ela não pegou nada. Ela pegou um instrumento que já era dela. Porque como eles eram nômades, eles montavam e desmontavam tendas a todo tempo. Então, ela tinha essa prática de montar e desmontar tenda. Aí eu falei, Senhor, mas por que uma estaca? Estaca não é uma coisinha fina, não é igual um negócio de fazer churrasco. Não é como um espeto, né? Estaca é uma coisa grossa. Quando eu falo de estaca, eu lembro lá nos filmes de vampiro, né, que tinha que enfiar uma estaca no peito. A gente pensa numa coisa grande. Você imagina a força que essa mulher teve para poder furar a testa dele e atravessar até a terra, né? E aí eu fiquei pensando, mas Senhor, não podia ser uma espada? Não podia cortar o pescoço de uma vez? E aí, irmãos, a palavra do Senhor é muito tremenda. Porque ela não usou o que ela não tinha. Ela usou um instrumento que era dela, do dia a dia dela. E eu falei, Senhor, quantas vezes a gente deixa de fazer a tua obra, reclamando que não tem dinheiro, não tem condição, não tem tempo. Quantas vezes a gente deixa de ajudar o nosso próximo, porque a gente acha que não tem recursos. E Deus, na realidade, Ele não quer usar nada que você não tenha. Deus quer usar o que você tem. Deus quer usar os recursos que você tem. Deus não vai ficar esperando você prosperar para você abençoar a vida de ninguém. Deus vai te usar, vai usar o que você tem para você abençoar o teu próximo. Não fique esperando do Senhor, Senhor, o dia que eu tiver um carro, eu vou ajudar os irmãos lá da igreja. Senhor, o Senhor tem que me dar um carro, porque o dia que eu tiver um carro, eu vou levar, né, os irmãozinhos que não têm carro em casa. Irmãos, Deus não vai te dar nunca. Senhor, eu queria muito fazer um culto na minha casa, mas a minha casa é simples, é pequena, não tem conforto. Senhor, eu queria tanto uma casa maior para mim poder fazer um culto de ação de graças para Ti. Irmãos, Deus não vai te atender nunca. Seja sincero diante do Senhor. Se você quer um carro, é para o teu prazer, é para o seu deleite, é para o seu conforto. Não fica fazendo barganha com o Senhor. Se você quer uma casa, Senhor, tá ruim. Eu tenho orado muito a Deus que eu quero sair da casa onde eu moro. E eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu não tenho condição, mas eu quero uma casa maior. Eu preciso de uma casa maior, eu preciso de mais espaço. Aí é com Deus, né? Mas você tem que aprender a chegar com sinceridade diante do Senhor. Eu não posso chegar para o Senhor, Senhor, eu quero trocar de apartamento, porque eu quero fazer culto aqui em casa, e a minha sala só cabe uma mesa de 4 cadeiras. Ah, Senhor, eu queria tanto uma célula, eu queria tanto um grupo de estudo na minha casa, me dá uma casa maior. Não, irmãos, aprenda a não fazer barganha com o Senhor. Senhor, o salário que eu estou ganhando é pouco, eu queria muito ofertar mais na tua casa, eu queria muito contribuir com um dízimo maior. Irmãos,
Senhor, meu salário é pouco, não está dando para viver com dignidade. Abre uma porta para mim, Senhor. Em nome de Jesus, porque eu te prometo ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Senhor, está difícil. Está complicado. O marido está lá do jeito que está. Manda um marido novo aí. Deus não vai mandar nunca. Deus não vai mandar nunca, irmãos. Porque Deus não olha. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe para o que você quer. Deus sabe para que você está pedindo. Deus sabe qual é a intenção do teu coração. Amém? E aí Deus vai lá e faz ela usar, faz ela matar um general de guerra, um chefe do exército com uma estaca. E aí eu te pergunto, o que você tem para que o Senhor use? Senhor, eu não tenho carro, eu não tenho casa, de que forma o Senhor pode me usar? Ó, eu só tenho a oração. A única coisa que eu tenho, Senhor, nesse momento é a minha voz para clamar a Ti. E às vezes é só o que o Senhor quer da gente, irmãos. Às vezes é só isso. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Clamar-te a mim e responder-te-ei. Às vezes é simples assim. E a gente quer fazer uma tempestade, a gente acha que precisa ser santo, a gente acha que precisa ser pastor, a gente acha que precisa ser presbítero, missionário, obreiro na casa do Senhor. Quando Deus só quer a tua oração, Deus só quer usar aquilo que você tem. Às vezes Deus envia pessoas com recursos para a igreja, para abençoar a obra, glória a Deus. Mas às vezes Deus não quer recursos, às vezes Deus não quer dinheiro. Deus quer usar o que você tem. Coloque-se de pé, por favor. E aí, vamos lá. No 17, vamos lá, 19. 21. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, 22, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu. E eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém, irmãos? Deus realmente cumpriu aquilo que ele havia prometido. Deus entregou aquele homem na mão de uma mulher. E aí eu paro agora para te fazer uma outra pergunta. Deus foi lá e levantou uma mulher como juíza. Os estudiosos da Bíblia dizem que nesse período, Débora já tinha mais de 60 anos, então já era uma senhora. Deus vai lá e levanta uma senhora. Deus vai lá e usa um general de guerra covarde. E no final das contas entrega Sísera nas mãos de uma desconhecida. E eu paro para te falar, são 3 exemplos, irmãos, irmãs. 3 exemplos. Uma idosa, um general de guerra covarde e uma mulher desconhecida. Deus precisa usar apóstolos. Deus precisou usar bispo. Deus precisou usar pastor, evangelista, missionário. Deus usou pessoas improváveis. Deus quer usar a minha vida como Ele quer usar a tua vida. Uma mulher desconhecida, uma anônima no meio de uma multidão. Deus usou as armas que aquela mulher tinha. Deus não precisou de muita coisa. Deus não precisou de pessoas importantes. Deus precisou usar pessoas simples, mas pessoas que se colocaram no centro da vontade dele. Deus não precisou de instrumentos. Deus não deu
material de guerra nenhum para aquele povo. Deus usou exatamente o que eles tinham, irmãos. Deus quer te usar, Deus quer trabalhar na tua vida exatamente com o que você tem. Mas, irmã, eu tenho pouca fé. É nessa pouca fé que o Senhor vai trabalhar. Mas, Rosana, eu tenho medo. É no teu medo que o Senhor vai trabalhar. Mas eu estou angustiada, estou ferida, fui traída, enganada. É nessa área que Deus vai trabalhar na sua vida. Ah, mas eu estou sendo caluniada, injustiçada, se levantaram contra mim, estão tentando puxar o meu tapete. Nessa área que o Senhor vai trabalhar na sua vida. Deus vai usar aquilo que você tem. A tua fragilidade, o teu medo. Deus vai te fazer crescer nisso. Deus vai te fazer vencer nessas áreas mais difíceis da sua vida para poder te usar mais tarde. Então acredite, irmãos, nenhum sofrimento é à toa, nenhuma dor é em vão, nada do que a gente tem passado nos últimos tempos, Deus não tem visto. Deus tem visto sim, Deus às vezes só está trabalhando na gente para a gente melhorar nisso. Deus tem testado a sua fé. Você tem ouvido falar que não, você tem ouvido falar que não vai conseguir, que não vai chegar, que você não é nada, que você não é ninguém. Quem é você? Olha de onde você veio. Deus está querendo trabalhar isso no seu coração. Porque um dia você vai falar, eu vim de lá, eu sei de onde o meu Deus me tirou. Eu sei como era a minha vida. E eu fui transformada, e eu creio que o Senhor vai transformar a sua também. Eu sei como estava o meu casamento, eu sei como Deus transformou, e eu sei que Deus vai transformar o seu também. Você precisa ter propriedade para falar daquilo que o Senhor já fez na sua vida. E aí quando vem a luta, você não quer, você pensa em desistir, você pensa em parar. Como, irmãos? Entenda isso como um treinamento. Entenda isso como uma capacitação do Senhor. Se a gente não pode, irmãos, contra Ele, se a gente não pode contra o mal, a gente tem que tirar proveito da nossa dor. A gente tira proveito daquilo que a gente tem vivido. E não só ficar chorando, reclamando, questionando. Se Deus não vê, Deus não está ouvindo, Deus não está atento. Deus anota tudo aquilo que você pede, irmãos. Mas Ele só vai dar no tempo dEle. Ele só vai abençoar no tempo dEle. Ele só vai fazer com que você tome posse daquilo dentro do tempo dEle. Porque às vezes você precisa estar tratada para isso. Às vezes você precisa estar curada para isso. E você precisa ser ministrada nisso, nessa área da sua dificuldade, nessa área da sua luta, nessa área da sua dor. Esse homem, ele podia ter ficado triste, porque Deus usou uma mulher para falar com ele. Levanta, homem, o que você tem feito? Vai lá, Deus não mandou você ir, Deus não mandou você avançar, avança. Ela não brigou, ela não criou confusão, nada disso. Ela falou, levanta-te, põe de pé. Põe de pé. É no teu casamento que você está precisando fazer com que o seu marido se levante. Senta com ele. Moço, senta aqui, vamos conversar. Onde está o erro, onde está a falha? Vamos nos colocar de pé, vamos guerrear juntos, vamos lutar juntos. É na área financeira, está difícil. Amor, eu vou parar de gastar um pouquinho, eu vou parar com o salão, eu vou parar com a manicure, eu vou diminuir nas compras, eu vou apagar mais as luzes para economizar energia, eu vou diminuir na lavagem na máquina para economizar água. Irmãos, às vezes é uma atitude nossa. É no comportamento dos filhos. Meu filho, vem cá, onde eu ainda estou errando, me ajuda a te ajudar. Vamos sair dessa junto. Fala para mim ainda onde está o erro, onde está a dificuldade. Põe a pessoa que está do teu lado, irmão, de pé, incentiva. Não jogue no buraco. Não mate, não pise. Em nome de Jesus. E também não fica revoltado quando a vitória chegar para ele e não chegar para você, não.
Porque Deus falou aqui, olha, por causa da tua covardia, eu vou entregar Sísera na mão de uma mulher. Ele podia ter se rebelado, então não vou. Então manda ela aí. Não é assim? A gente precisa entender qual é o nosso papel enquanto mulher, qual é o nosso papel enquanto serva do Senhor. Qual é o nosso papel dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso marido. Respeita, irmãos. Respeita a liderança do seu marido dentro de casa. Respeita o papel dele. Chama ele a exercer o papel dele dentro de casa. Eu costumo falar que meu marido ele não sabe botar um parafuso na parede, irmãos. Ele não sabe trocar um gás. E eu sou mais moleque nessa área. Eu sou filha de pedreiro. Durante muito tempo eu ia para as obras com meu pai. Eu virava massa, eu carregava tijolo, eu carregava balde de areia. Adorava fazer aquilo. Cresci com isso no sangue. Fui trabalhar, abri uma empresa de construção. Fui trabalhar com obras. Lidava com homens, lidava com peões. E dentro da minha casa, quando queimou uma lâmpada, eu chamo ele. Eu falo, amor, a lâmpada queimou, você pode trocar, por favor? Por mais que eu saiba que é arriscado ele subir na escada e deixar quebrar a lâmpada, mas é o papel dele, irmãos. Se um parafuso se solta de uma porta, eu deixo lá, por mais que eu queira ir lá e fazer. Tem coisas que ele não vê, eu vou lá e faço escondido, tá? Eu confesso. Mas, quando ele vê, eu deixo para ele fazer, porque ele precisa saber qual é o papel dele dentro de casa. Assim como eu preciso saber qual é o meu. E, às vezes, a gente quer tomar a frente do marido dentro de casa, quer tomar a frente do marido na liderança das coisas. E aí vem conflito para o lar, vem conflito para o casamento. Ah, você não vai pagar a luz? Não, me dá aqui que eu pago, eu não preciso do seu dinheiro para nada. Não é assim não, irmãos. Ó, o que houve? Não deu para pagar a luz esse mês? Eu tenho ainda algum dinheirinho, vamos juntar, vamos pagar. Se a gente não for esse tipo de mulher que é junta, a gente não vai ter felicidade dentro de casa e nem fora de casa, porque os problemas de casa a gente leva para fora. Os conflitos que você vive dentro de casa, você leva para as suas amizades. A confiança que você não tem dentro de casa, você não consegue ter na rua, nas pessoas. Só que tudo é fruto daquilo que você vive, irmãos. Deus nos chamou para ser mãe, para ser mulher, para ser esposa, para ser ajudadora. Não foi para ser homem, para tomar o lugar de homem, para viver brigando, arrumando encrenca. Eu tenho amigos que às vezes o marido sai do trabalho, fica na rua fazendo hora para chegar em casa cansado e dormir, porque a mulher perturba o tempo todo. E aí? Aí você chega na igreja e pede oração. Pastora, me ajuda, porque meu casamento está, ó. Mas como você tem sido? Como você tem reagido diante de uma agressão verbal? Você revida? O marido joga um copo no chão, você vai lá e joga o armário inteiro? Como é que a gente tem sido? Né? Como que a gente tem se comportado? A Débora podia ter ficado triste porque também Deus não deu Sísera nas mãos dela. Foi ela que subiu lá junto com ele. Foi ela que botou a vida dela em risco. Ela não podia ter ficado magoada, se sentido injustiçada. Não, Senhor, mas o Senhor usou a mim, a profetisa que sou eu, não é ela. E quantas vezes a gente vê esse tipo de rixa? No meio da família, no meio dos amigos, no meio da igreja. Porque tem que ser eu, porque Deus tem que honrar a mim. Irmãos, aprende a conviver com a bênção do teu irmão. Aprende a conviver com a bênção do teu marido. Aprende a conviver com a bênção do teu filho. Aprende a aceitar as coisas dentro do tempo, em nome de Jesus. Nós precisamos curar o nosso coração, curar a nossa alma primeiro. Senão o Senhor não vai trabalhar, o Senhor não vai agir. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
coração. Transforma-me conforme a tua palavra.